Evangelho segundo o relato de João, capítulo 3, a partir do verso 1. João, capítulo 3, a partir do verso 1. Nós vemos aqui o famoso diálogo, entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era uma das pessoas mais importantes ali da nação de Israel, era um fariseu, fazia parte da liderança do povo de Israel. E Nicodemos ele vai procurar conversar com Jesus, e nós temos aqui um discurso muito bonito que o Senhor Jesus ele fala para Nicodemos. Amém? João 3, a partir do verso 1 diz aí: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admireis de te dizer: importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Até aí vamos orar e pedir ao Senhor que nos ilumine, para que nós possamos compreender a sua santa palavra. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos a Ti, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplicar a Deus que o Senhor nos conceda graça, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, de maneira que nós possamos compreender a sua palavra. Por favor, ó Deus, desperta os nossos corações, desperta as nossas almas amortecidas, para que nós possamos ouvir, regozijar na sua palavra. Por favor, Senhor, que o Senhor envie o Espírito Santo para que ele venha comandar esse culto, Senhor, para que ele venha nos guiar em todo louvor, em toda adoração, em toda palavra nesse culto. Por favor, ó Deus, nós te pedimos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, se faça presente no nosso meio, nos conceda graça, Senhor, de podermos viver para Ti, de podermos ouvir a Sua palavra e colocar em prática, de podermos viver para a honra e para a glória do Seu nome. Quanto a mim como pregador, eu te suplico, ó Deus, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, confiando no testemunho que as Escrituras nos dão de que o Senhor usa homens, que o Senhor os enche do Espírito Santo para que com intrepidez eles anunciem a Sua palavra, Senhor. É confiando nesse testemunho que as Escrituras nos dão, que eu te suplico que o Senhor me encha para que eu possa com intrepidez anunciar a Sua palavra, Senhor, cônscio da pequenez do meu ser, mas sabendo que o Senhor assim fazia com os apóstolos, assim fazia com todos aqueles homens que o Senhor queria que eles anunciassem a Sua palavra. Então eu te suplico, ó Deus, me ajude para que eu possa anunciar a Sua palavra, para que eu possa pregar a Sua palavra, para que todos possam entender que Tu és Deus e que não há outro além de Ti, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. O nosso tema hoje é um novo nascimento, Nós vemos isso nesse texto. Esse texto ele nos diz muito acerca da importância de nascer de novo. Sem o novo nascimento é impossível alguém fazer parte da família da fé, é impossível alguém ser cristão, é impossível alguém herdar a vida eterna sem que haja um novo nascimento. Aqui nós vemos isso no Evangelho de João, onde que o Senhor Jesus ele vai conversar com Nicodemos. Nós estamos aqui dando continuidade, essa série de exposições que nós estamos fazendo no Evangelho de João, e aqui nós estamos onde que nós estamos vendo acerca da divindade de Cristo. É importante que nós estudamos o Evangelho de João justamente por causa disso, para que nós possamos aprender acerca da divindade de Cristo, porque João apresenta Jesus Cristo como sendo verdadeiramente
Deus. João apresenta Jesus como sendo o verdadeiro Deus. O objetivo de João, como nós já sabemos, né, o objetivo de João em escrever esse evangelho é que aquelas pessoas que lerem esse evangelho e vissem aqui os sinais descritos, né, que Jesus fez, viessem a crer que Jesus é o Cristo. E quem crê que Jesus é o Cristo tem a vida eterna. Então o objetivo de João é que o máximo de pessoas pudessem ser salvas. O objetivo de João é totalmente evangelístico, né? Que o máximo de pessoas pudessem ouvir e crer para que pudessem ter a vida eterna. Não há nada mais valioso na face da terra do que a vida eterna. Não há nada mais valioso no universo do que a vida eterna. A vida eterna é o que há de mais valioso na face da terra. Não há nada que se equivale ou que se compara à vida eterna. A vida eterna não é trocada por nada, nós não podemos trocar por nada, porque não há nada que se compara a ela. Quem tem a vida eterna tem o maior tesouro, né, que um ser humano pode receber. Quem tem a vida eterna tem tudo. Quem tem a vida eterna tem a maior alegria que um ser humano pode receber. Em contraste, né, que quem não tem a vida eterna tem a maior tristeza. Tem o lago que arde como fogo, enxofre para todos os séculos. Então o objetivo de João aqui é que o máximo de pessoas que ouvissem esse relato cresce que Jesus é o Cristo, e quem cresce que Jesus é o Cristo tivesse a vida eterna. Hoje nós veremos, né, uma conversa que Jesus teve com um fariseu, um dos maiorais de Israel, chamado Nicodemos. Então aqui nós vamos ver essa conversa que Jesus teve com um dos maiorais, né? Nicodemos fazia parte da elite de Israel, e Jesus tem essa conversa com ele. A fama de Jesus havia corrido por todas as regiões. Jesus era uma pessoa que, apesar dele dizer para aquelas pessoas não expor a publicidade, Jesus era uma pessoa que ficou muito famosa, era uma pessoa que era muito conhecida naquela época. A fama de Jesus corria por todas as regiões, por todas as circunvizinhanças, e de todas aquelas regiões vinham gente trazendo os enfermos para serem curados por ele. Vinha trazer enfermos para ser curados de todas as moléstias. Então Jesus ele era muito conhecido, né, naquelas regiões. E esse conhecimento de Jesus chegou aos principais sacerdotes, à principal liderança de Israel. Havia rumores, né, esses rumores chegou às autoridades de que Jesus era o Cristo. Chegou a eles de que Jesus era o Cristo. E de imediato eles já recusaram, né? Eles já recusaram a ideia de que Jesus era o Cristo. Por que eles recusaram? Porque Jesus não se encaixava no perfil de Cristo que eles esperavam. Eles esperavam um Cristo militar, um Cristo que fosse contra Roma e destruísse o poder de Roma, estabelecesse um reino messiânico na terra e reinasse sobre todo o mundo. Como Jesus veio como um servo sofredor, né, para morrer no lugar do seu povo, para dar a vida, para salvar o povo dos seus pecados, para conceder a vida eterna. Com isso, eles não aceitaram esse Jesus, esse Cristo para eles era muito pequeno. Apesar de todos os sinais e milagres que Jesus fazia, a ideia de um Cristo, né, que perdoava pecados, que ia morrer pelo seu povo, era algo que era desconhecido para o judeu. Todo judeu, até nos dias de hoje, é treinado para esperar um Cristo que venha instaurar um reino aqui na terra. Como eles não aceitaram Jesus como sendo o Messias, como sendo o Cristo, então eles começaram, né, a perseguir Jesus e a perseguir todas aquelas pessoas que andavam com Jesus. Eles começavam a colocar muitas restrições para as pessoas. E uma das restrições mais conhecidas, que é relatada nos evangelhos, é que eles expulsavam da sinagoga quem cresce em Jesus, quem reconhecesse Jesus como sendo o Cristo. Qualquer um que reconhecesse Jesus como Cristo era expulso da sinagoga. Não poderiam mais ir na sinagoga para ouvir a palavra, para ouvir a leitura da lei. E muito o contrário, né, de muitas pessoas hoje, os judeus eles davam crédito ao ouvir a lei, né? Os judeus eles se importavam muito com ouvir a lei.
exemplo, né, para muitos cristãos hoje que não se importam de ouvir a palavra de Deus. Os judeus, eles se importavam muito com ouvir a palavra da lei. Então, esses judeus, eles eram expulsos das sinagogas, qualquer um que tivesse relacionamento com Jesus, qualquer um que cresça em Jesus era expulso da sinagoga. Nós vemos isso aí no caso que João vai relatar aqui mais à frente, daquele cego de nascença que foi curado, quando os pais dele são chamados para dizer se ele é o filho, né? Nós vemos que os pais não dizem muita coisa porque eles tinham medo de ser expulsos da sinagoga, porque os judeus, eles haviam, né, os fariseus haviam dito que quem confessasse Jesus como sendo o Cristo eram expulsos das sinagogas. É nesse contexto que nós vemos que Nicodemos, ele vai encontrar com Jesus. Não é à toa que Nicodemos prefere encontrar com Jesus à noite, para não ser visto, porque se Nicodemos fosse visto com Jesus, ele poderia ser expulso, né? Ele poderia ser expulso da sinagoga, poderia ser expulso do sinédrio, poderia sofrer drásticas consequências. Então nós vemos que ele vai ter com Jesus. Nicodemos, ele ouvia a fama de Jesus e ele tinha uma forte inclinação a crer em Jesus. De acordo com os evangelhos, tudo leva a crer que no final Nicodemos creu em Jesus verdadeiramente. Nós não sabemos, né, se Nicodemos creu verdadeiramente em Jesus, mas nós cremos, né, que Nicodemos, ele pode ter vindo a crer, assim como José de Arimateia, que era também um importante membro do Sinédrio, né, e que temia os judeus, mas que provavelmente creu verdadeiramente no Senhor Jesus. Hoje nós veremos essa conversa que Jesus teve com Nicodemos, que é muito importante, e nós aprendemos muitas lições importantes, muitas verdades nós podemos retirar desse texto. Essa conversa, ela nos mostra muitas verdades importantes. Eu destaquei aqui algumas verdades que são de suma importância para a vida cristã, para nós que somos cristãos, que nós devemos observar. A primeira verdade que nós podemos observar aqui é o perigo da religiosidade. Perigo da religiosidade. Por que o perigo da religiosidade? Nós aprendemos isso com o exemplo de Nicodemos. Nicodemos, ele era um religioso e ele vai ter com Jesus, né? E nós vemos que a partir daí Jesus começa a mostrar para ele o caminho da salvação. Nós vemos que Jesus começa a mostrar para Nicodemos que era necessário ele passar pelo novo nascimento, que só ser religioso não bastava. Nicodemos ele era muito religioso, ele levava muito a sério as coisas de Deus, ele estava no templo, ele fazia todas as coisas, no entanto, era necessário um novo nascimento. Vamos fazer a leitura então? Vamos fazer a leitura então do verso 1 até o verso 1 e o verso 2, onde que nós vemos esse encontro de Nicodemos com Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Os fariseus eram uma seita, era a maior seita que havia na época de Jesus. Era a seita dos afamados santos daquela época. Os fariseus, eles eram conhecidos como sendo os santos, né? As pessoas mais próximas de Deus por causa de uma religião de aparência. Os fariseus é chamado por Jesus de hipócritas. O que é o hipócrita? O hipócrita é aquele que é o ator, né? Ele é ator porque ele finge algo, ele tem aparência de algo, mas por trás ele é outra coisa. Então os fariseus, eles eram atores, ou seja, eles tinham aparência de ser santos, de crer em Deus, mas no fundo eles eram lobos, como o Senhor Jesus diz. Nicodemos era um deles. Diz aí no verso 2: e de noite, nós vimos que por que de noite? Por que Nicodemos foi ter de noite? Porque havia restrições, muitas restrições para quem cresce em Jesus, né? Qualquer um que cresce em Jesus era expulso da sinagoga, e os judeus temiam muito ser expulso da sinagoga. Então Nicodemos, ele procurou um horário mais discreto, né, para não ser visto com Jesus. Nicodemos, ele não podia ser visto com Jesus, porque se ele fosse visto com Jesus, poderia acarretar na perda de privilégios. Muitas vezes, né, muitas pessoas fogem de Jesus para não perder os privilégios, né? Muitas vezes as pessoas viram as costas para Cristo, né, por causa de coisas terrenas.
Muitas vezes as pessoas preferem os amigos do que a Cristo, muitas vezes as pessoas preferem as festas do que a Cristo, muitas vezes as pessoas preferem o relacionamento ilícito, né, do que a Cristo. Aqui nós vemos que Nicodemos, ele preferiu encontrar com Cristo de noite para não ser visto. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, olha as palavras de Nicodemos, Rabi, Rabi é mestre, significa mestre. Rabi, verso 3, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos diz aqui claramente que ele sabe que Jesus veio da parte de Deus, por quê? Por causa dos sinais que Jesus fazia. Ninguém poderia fazer o que Jesus fazia se Deus não fosse com ele. Ninguém poderia ressuscitar um morto se Deus não fosse com aquela pessoa. Ninguém poderia curar um cego se Deus não estivesse com aquela pessoa. Ninguém poderia expulsar um demônio se Deus não estivesse com aquela pessoa. Então Nicodemos deixa claro isso. Ninguém pode fazer essas coisas se Deus não for com ele. Aí nós vemos a resposta de Jesus, que é justamente levar Nicodemos à fé. Jesus, ao invés de responder à pergunta de Nicodemos, Jesus vai falar, é necessário que você passe por um novo nascimento. E aqui nós vemos essa verdade importante, que é o perigo da religiosidade. O que é religiosidade? A religiosidade é aquela pessoa que é religiosa. O que é o religioso? É aquela pessoa que tem aparência de que é crente, né? Que se veste como crente, que anda como crente, que participa da igreja. Nicodemos fazia tudo isso. Nicodemos se vestia muito bem, ele não era imoral. Nicodemos, ele falava muito bem. Nicodemos, ele lia, ele conhecia a lei, conhece, né? Até hoje muito mais do que nós. Ele era versado, ele era mestre da lei, ele ensinava a lei, ele era mestre em Israel. Nicodemos jejuavam, né? Como nós vimos que os fariseus era o costume de jejuar 2 vezes por semana. Nicodemos, ele jejuava, ele fazia orações orava muito mais do que a nós, né? Ele dava o dízimo de tudo que ele tinha, como nós vemos que o publicano, o fariseu falava, né? Do dízimo de tudo quanto ganha, tudo que o publicano ganhava, né? Ele ia lá e tirava os 10% e dava para Deus. Então eram homens extremamente religiosos, era homem que você olhava para ele assim e falava, aquele ali já está lá dentro do céu. Aquele ali já está dentro do céu. Qual é o problema com isso? O problema com isso é que tem muitas pessoas, assim como Nicodemos, que vivem uma vida de aparência, quando é que na verdade elas nunca nasceram de novo. É por isso que Jesus imediatamente vai dizer para Nicodemos, é necessário que você passe pelo novo nascimento. É necessário que você arrependa dos seus pecados e renuncie ao seu velho eu e aceite o Senhor Jesus como sendo o seu Salvador. Então, o perigo da religiosidade. Tem muitas pessoas que, porque participam da igreja, porque vestem a roupa, porque está ali, acha que está tudo bem, quando é que na verdade não está. Quando é que na verdade aquela pessoa ela nunca nasceu de novo, mas porque ela participa da igreja, porque ela faz todos os rituais, ela acha que ela é salva, e não é. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos tomar muito cuidado com essa falsa religião. Nós precisamos tomar muito cuidado. O próprio Jesus, ele adverte com o perigo, né, da religiosidade, quando ele diz, muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome não expelimos demônio, e ele vai dizer claramente, né, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Esse aí é o religioso, aquela pessoa que vive uma vida de aparência. É por isso que nós não podemos viver vidas de aparência, é por isso que nós não podemos ser religiosos, nós precisamos ser crentes praticantes da palavra. Nós precisamos viver para a glória de Deus. A nossa vida deve ser em prol da glória de Deus. Nós devemos viver, praticar o que nós ouvimos. Nós devemos ouvir e praticar, ser ouvintes praticantes. Esses são os religiosos, pessoas que vivem de aparência, que estão na igreja, porém nunca nasceu de novo. O religioso, ele nunca nasceu de novo, ele nunca passou pelo novo nascimento, apesar dele enganar o máximo de pessoas, lá no interior do coração dele, ele ainda continua sendo uma pessoa perversa, uma pessoa maligna, uma pessoa que ama o pecado. O nascido de novo, ele odeia o pecado, porque o pecado ele é totalmente contrário à natureza de Deus.
ele é totalmente contrário à natureza de Deus. Então o nascido de novo, ele odeia. E Jesus, ao encontrar com Nicodemos, imediatamente Jesus diz: é necessário nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Apenas ser religioso não basta, apenas cumprir com os ritos não basta. É necessário um arrependimento. O primeiro passo para o novo nascimento é o arrependimento. O que é nascer de novo? Nós nascemos, como o próprio Senhor Jesus vai dizer aqui, nós vivemos uma vida na carne, os nossos desejos são maus, os nossos pensamentos são maus, as nossas vontades são maus, nós desejamos coisas más, nós praticamos coisas más, nós não nos importamos com o pecado, nós não nos importamos com o próximo, nós não nos importamos com a palavra de Deus. Quando acontece o novo nascimento, isso tudo se torna o oposto. Nós começamos a amar, nós começamos a buscar a Deus, nós começamos a amar as coisas de Deus, nós começamos a amar o próximo, nós começamos a amar a palavra de Deus, nós começamos a deixar a velha vida, nós começamos a deixar a mentira, nós deixamos o pecado, nós deixamos a sensualidade, nós deixamos os xingamentos, nós deixamos a ira, nós deixamos a raiva. Isso é característica de um nascido de novo. Ele odeia o pecado, então é necessário nascer de novo. A segunda verdade explícita nesse texto, é que ninguém pode ver o reino de Deus sem um novo nascimento. Ninguém pode herdar a vida eterna sem nascer de novo. Verso 3, a resposta de Jesus para Nicodemos. Nicodemos diz: tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. Jesus vai e responde para Nicodemos: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Então nós vemos aqui que Jesus, ele é enfático com Nicodemos, ele vai na ferida, ele vai no ponto. Jesus, ele não faz rodeios, Jesus vai direto, ele é direto com Nicodemos. Quem não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus. Jesus deixa claro para Nicodemos que ninguém pode herdar a vida eterna sem nascer de novo. É necessário um novo nascimento. O novo nascimento, ele é indispensável na vida do crente. Sem nascer de novo, ninguém pode ter a vida eterna. Ninguém pode ter a vida eterna. Então é necessário um novo nascimento. É uma nova criatura, novidade de vida. Nós precisamos viver uma vida nova. A prova de que nós nascemos de novo é que nós vivemos uma vida nova, uma vida diferente daquela que nós vivíamos no mundo, de que nós vivíamos na carne. Essa é a prova de que nós nascemos de novo. E além da vida, o interior precisa ser mudado, o coração precisa ser mudado. Se nós vivemos uma vida religiosa por fora, mas o coração ainda continua perverso, maligno, desprezando as coisas de Deus, nós não nascemos de novo. O nascido de novo, ele tem um coração transformado. Ele tem um coração transformado. Ele amava o pecado, hoje ele odeia o pecado. Ele odeia o pecado. Não basta apenas deixar de fazer, não basta apenas deixar de pecar, tem que odiar o pecado. O nascido de novo, ele odeia o pecado, ele odeia tudo que é contrário à vontade de Deus e ele ama tudo que é a favor de Deus. Esse é o nascido de novo. Ele ama a leitura da Bíblia, ele ama ler a palavra, ele ama orar, ele ama jejuar, ainda que muitas vezes esteja fraco, mas ele queria fazer isso, ele deseja fazer isso. Enquanto que o nascido de novo, ele nem se importa com as coisas de Deus. Ele se importa em se vestir muito bem, vir para a igreja, ele se importa em cumprir com os seus deveres na igreja, mas ele não se importa com o espiritual, ele não se importa em preparar o seu coração para o Senhor. Então, sem o novo nascimento, é impossível herdar a vida eterna. Sem nascer de novo, é impossível herdar a vida eterna. A terceira verdade que nós vemos aqui é que o novo nascimento significa mudança total de vida. O novo nascimento significa mudança total de vida. Nós vemos isso aí nos versos 4 a 7, diz assim, perguntou-lhes Nicodemos, como pode um homem nascer de novo? Então Nicodemos tem uma dúvida. Quando Jesus fala do nascer de novo, Nicodemos ele vai querer saber o que é nascer de novo. Nicodemos não entendeu o que seria esse novo nascimento. Ele vai perguntar aí no verso 4, acompanha comigo por favor, diz assim, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Então, Nicodemos não compreende muito bem o que seria esse nascer de novo. Jesus responde no verso 5. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo,
quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o nascido da carne é carne, e o nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo? Então nós vemos aqui claramente que o Senhor Jesus diz que é necessário nascer da água e do Espírito. Ou seja, é vida totalmente transformada. Uma vez purificada dos seus pecados, nós vivemos uma vida em Espírito. A água é arrependimento, purificação. A água simboliza o sangue que lava os nossos pecados. Batismo, tudo gira em torno do arrependimento. Arrependeu, creu no Senhor, vive uma vida no Espírito. Ele diz no verso 6, o que é nascido da carne é carne. A pessoa que nasce e vive uma vida sem Cristo, ela vive uma vida na carne. Ela vive uma vida para satisfazer os prazeres, as vontades da sua própria carne. Carne aqui é natureza pecaminosa. O que é nascido da carne é carne. Ou seja, a pessoa que é nascida da carne, que não nasceu de novo, porque o cristão ele precisa nascer duas vezes, né? Ele nasce uma vez quando criança, e ele nasce uma segunda vez no reino de Deus. Ele precisa passar por esses dois nascimentos, né? Nós nascemos na carne e vivemos uma vida na carne. Nós amamos o mundo, aproveitamos o mundo, vivemos no pecado, né? Aproveitamos o pecado, gostamos do pecado, mentimos, roubamos, falando mal, falamos mal de vida dos outros, fizemos um monte de pecado. Então nós vivíamos na carne. A carne é isso. A carne é ódio, é raiva, é mentira, é fofoca. A carne é amor aos bens, às riquezas. A carne é amor a si mesmo, amor próprio, né? Não tem nada de amor próprio. Isso é a carne. Quem nasce na carne, vive na carne. Até o momento que o Senhor nos resgata da carne. Quando o Senhor nos resgata da carne, quando o Senhor nos concede arrependimento, quando o Senhor nos livra do caminho do inferno, que a carne leva para o caminho do inferno, nós então passamos a viver do Espírito. O novo nascimento, a pessoa nasce para o Espírito, nasce do Espírito, e ela vive uma vida no Espírito. O que é nascido do Espírito é Espírito. Aquele que nasce do Espírito, ele vive uma vida espiritual, ele vive uma vida para a honra e para a glória do nome de Deus. Ou seja, o novo nascimento significa mudança total de vida. É conversão, mudança total na direção, é mudança total no curso da nossa vida, né? Mudança de 180 graus, você está indo na direção e você volta totalmente ao oposto. E essa mudança implica muitas vezes de perda, né? Quando nós nos convertemos, quando nós nascemos de novo, o Senhor nos muda de direção e nós muitas vezes perdemos muitas coisas, né? Nós precisamos abrir mão de muitas coisas, nós precisamos abrir mão de pecados, nós precisamos abrir mão de muitas coisas que nos afastam de Deus. Nós perdemos muitas vezes muitos amigos, né? Porque os amigos, quando nós estamos vivendo uma vida reta, eles não querem, eles preferem não ter contato. Por quê? Porque nós estamos vivendo para a honra e para a glória de Deus. Então nós perdemos muitas coisas, né? A própria palavra nos diz que nós estamos carregando uma cruz. Aquele que quiser vir após mim, né, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Porque quem quiser ganhar a vida, perdê-la. Quem quiser aproveitar a vida nesse mundo, quem quiser aproveitar o máximo desse mundo, vai perder a vida eterna. E quem perder a vida, ou seja, quem abrir mão dos prazeres desse mundo, vai ganhar a vida eterna. É assim que o Senhor Jesus nos ensina. O nascido de novo, ele não se importa em perder a vida nessa terra. Ele não se importa, porque ele se importa mais com a vida eterna. Porque ele sabe que se ele ganhar a vida nessa terra, fazer tudo o que ele quer, ele vai perder a vida eterna. Esse texto é um escândalo, né, para a maioria das pessoas, principalmente para os ímpios, porque consideram a vida nessa terra como sendo tudo. Né, nós vemos aquela frase que é diabólica, né? A vida é curta, nós devemos aproveitar o máximo da vida, né? Se for regado pela palavra de Deus, não dá nenhum problema de nós aproveitarmos a vida mais um tanto que seja debaixo do temor de Deus, né? Nós não podemos aproveitar a vida como os ímpios aproveitam, que é viver em pecado, né? Isso não agrada a Deus. O aproveitar a vida dos ímpios é aproveitar o pecado até na última gota, é aproveitar o máximo do pecado. E nascer de novo implica em mudança total de vida, conversão, transformação, né? Nós vamos ser tirados do mundo e engajados na igreja.
É isso que é um novo nascimento. Quando Deus faz uma pessoa passar pelo novo nascimento, Ele tira a pessoa daquele contexto que a pessoa vivia e coloca a pessoa em outro contexto. Ela tira a pessoa do mundo e coloca a pessoa no seu corpo, na igreja. A pessoa passa a ser um cidadão do céu. As outras pessoas começam a olhar para aquela pessoa, começam a reparar nela, aí vem a importância do bom testemunho, né, que nós precisamos dar. Então, esse nascido de novo, ele vai começar a amar as coisas de Deus, ele vai começar a buscar as coisas de Deus. Ele não gostava das coisas de Deus, agora ele gosta. Ele não gostava de ler, agora ele gosta. Ele não gostava de orar, agora ele gosta, né? Ele não gostava de participar dos cultos, de ouvir a palavra, agora ele gosta. E há uma série de outras coisas, né, que o nascido de novo, ele não gostava e agora ele gosta. E do que ele gostava, ele não gosta. Ele gostava de festas, de bebidas, né? Gostava de brigas, de xingamentos, de prostituição, de sexo ilícito, e agora ele não gosta, porque ele nasceu de novo. Ele não é a mesma pessoa, não é a mesma criatura. É necessário nascer de novo. Quarta verdade que nós vemos aqui é que o nascido de novo, ele é guiado por Deus e não pela natureza pecaminosa. O Senhor vai comparar aqui aquele que nasce de novo com o vento. Com o vento, diz aí no verso 8, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, e não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de novo. Todo aquele que é nascido de novo é como o vento. O vento, ele é guiado por Deus. É só Deus que sabe de onde que o vento vem e para onde que o vento vai. Ninguém sabe onde que ficam os depósitos do vento, onde que o vento para, onde que o vento começa, onde que o vento para. Assim é o nascido de novo. Jesus diz isso para demonstrar que aquele que é nascido de novo, a vida dele é guiada por Deus. Deus é quem guia a vida dele, ou seja, a sua vida está nas mãos de Deus. A sua vida está nas mãos de Deus. Eu costumo até dizer, né, que eu costumava fazer muitos planos, mas eu sempre vi os meus planos sendo frustrados. Por quê? Porque os meus planos não importam, o que importa é o plano de Deus. Uma vez que eu entreguei a minha vida na mão de Deus, não há mais acaso para mim, não há mais acaso na minha vida. Tudo acontece, como Romanos diz, para o bem daquele que ama a Deus. Quando nós entregamos as nossas vidas na mão de Deus, tudo acontece para o nosso bem. A própria palavra nos diz, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, daquele que anda segundo a sua vontade. Ou seja, todas as coisas boas ou más cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Em outras palavras, né, não há acaso, né, não aconteceu por acaso, tudo coopera para o bem, tudo é a mão de Deus nos guiando, para o bem daquele que ama a Deus. Se nós nascemos de novo, se nós passamos pelo novo nascimento, é o Senhor que guia as nossas vidas, é o Senhor que nos dirige pelos seus caminhos. Isso é muito bom saber que é o Senhor que guia os nossos passos, né? Assim como o Senhor guia os ventos, né? Assim como o Senhor manda os ventos, conduz os ventos, e ninguém sabe, né, qual que é o fim, onde que o vento tem início. Assim a vida do cristão, é o Senhor que guia. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que tem amanhã. O próprio Senhor Jesus disse que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã vai cuidar do seu próprio mal. Nós não precisamos preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã é o Senhor quem cuida, porque é Ele que guia a nossa vida, Ele que cuida das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Quinta e última verdade que nós vemos aqui é que o novo nascimento só é possível graças à obra redentora de Jesus Cristo na cruz, do verso 9 ao verso 15. Verso 9 ao verso 15, nós vemos aí como que o novo nascimento é possível. Nicodemos ainda continua querendo saber, né? Nicodemos ainda continua querendo saber como que é possível, como que pode suceder o novo nascimento. Ele pergunta aí no verso 9, ó. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Como pode suceder isso? Aí Jesus vai dizer para Nicodemos, e Jesus aqui ele dá um puxão de orelha em Nicodemos. Jesus diz o seguinte, ao verso 10, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Você é doutor da lei, você
um que ensina a palavra em Israel, você não compreende essas coisas. Até esse ponto, Nicodemos ainda não havia entendido o que seria esse nascer de novo. Nicodemos não havia entendido o que seria nascer de novo. Ele achava ainda que era voltar para o ventre materno e tornar a nascer. Aqui Jesus vai dizer para ele, ó, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Jesus está falando dele, eu digo, né? Eu estou trazendo a palavra de Deus, eu digo que eu sei o que Deus me deu, contudo muitos de vós não aceitam o nosso testemunho, muitos não aceitam o que eu tenho para dizer, que são as palavras de Deus. Ele diz, ó, se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus fala, quando eu falo de coisas terrenas, você não entende? Imagina se for das celestiais. Ele continua, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Aqui ele já começa a tratar, né, da obra redentora, ou seja, o Filho desceu do céu. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que está lá, que é o Filho de Deus, que subiu e que desceu. Jesus está falando dele. O Filho do Homem, ele vai dizer como que é possível o novo nascimento. Ele usa o mesmo exemplo de Moisés. Ele vai usar um acontecimento que aconteceu com Moisés no deserto, que é o levantar da serpente de bronze. O povo havia pecado contra Deus, né? Havia pecado muito grave contra Deus, e Deus mandou serpentes abrasadoras. Essa que foi algo horrível, né? Algo horrível. Imagina você estar deitado na cama e ser picado por uma serpente, entrar na tenda e ser picado por uma serpente, sai para o lado de fora, pisa e é picado por uma serpente. Serpentes abrasadoras, cobras mortais que picavam as pessoas. Então o povo clama a Deus e Moisés suplica, né, a Deus que Deus salve o povo, porque havia pessoas que estavam morrendo, havia muitas pessoas que estavam morrendo muito mesmo. Então o Senhor manda Moisés fazer uma serpente, né, de bronze e colocar no cume na topa de uma haste e levantasse aquela serpente no deserto. Todas as pessoas que fossem picadas por serpentes, se olhassem para aquela serpente, seria curado. Então esse é o exemplo que Jesus usa aqui, de Moisés, para dizer, né, como que é necessário, como que era possível isso. Ele diz aí, ó, e do modo porque Moisés, verso 14, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para que o Filho do Homem precisava ser levantado? Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Da mesma maneira que a serpente de bronze curava aqueles que eram picados e olhavam para ela, quando o Filho do Homem fosse levantado, todos aqueles que olhassem para ele e crescem nele, tivesse a vida eterna. Ou seja, o novo nascimento ele só é possível graças ao que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Quando Jesus foi levantado há 2000 anos atrás, né, e isso prevalece para todas as gerações, para todas as épocas, é a principal verdade, a maior verdade do universo. Esse levantar de Jesus nos dá a vida. Esse levantar de Jesus nos concede a vida eterna. Então Jesus deixa claro, só é possível o novo nascimento para aquele que olha para a cruz do Calvário. Só é possível nascer de novo para quem olha para aquele que foi levantado e crê que tem a vida eterna. Só quem consegue ver, isso é muito sério, só quem consegue ver Jesus que pode ter a vida eterna. Só quem consegue ver Jesus que tem a vida eterna. Então Jesus foi levantado há 2000 anos atrás para quem crê que Ele morreu pelos nossos pecados possa ter a vida eterna. Ele diz claramente, ó, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. A vida eterna ela é muito simples, ela é muito fácil, ela é pela fé. Nós não conseguimos ganhar ela, né, pelos nossos próprios méritos. A vida eterna é de graça, é só crer. Quem crê no Senhor Jesus passa da morte para a vida. Quem crê que Jesus morreu no nosso lugar, hoje mesmo recebe a vida eterna. Quem crê que Jesus é o nosso Salvador, hoje mesmo passa pelo novo nascimento e é livre do lago que arde como fogo e enxofre. O lago que arde como fogo e enxofre é real. Todos os ímpios
que não creem no Senhor Jesus pagarão pelos seus pecados lá, porque rejeitaram a salvação de Deus. Mas todo aquele que olha para ele, assim como aqueles israelitas olhavam para aquela serpente e eram curados, todos aqueles que conseguem ver Cristo na cruz, morrendo pelos nossos pecados, eles têm a vida eterna. Amém? Então esse é o exemplo que Jesus dá para Nicodemos. Do mesmo modo, era necessário que aquela serpente fosse levantada no deserto, para que todo o povo olhasse, tivesse vida, e vivesse. Era necessário também que o Filho do Homem fosse levantado no madeiro, pregado na cruz. Ser levantado é ser pregado na cruz. Foi levantado, se fez maldição no nosso lugar, para que pela sua morte nós pudéssemos ser livres da maldição. Amém? Glória a Deus. Então todos entenderam aqui, o novo nascimento ele é necessário. Por quê? Porque ninguém pode herdar a vida eterna sem nascer de novo. Como que uma pessoa pode nascer de novo? Olhando para Cristo na cruz e crendo nele. É tão simples, é tão fácil, até uma criança pode compreender isso. Mas pessoas velhas, tem pessoas velhas que não conseguem entender, que não têm coração, que não têm entendimento para entender tal verdade. Então, tem muitas pessoas que não aceitam que a salvação é tão fácil. É tão fácil. Não depende de nós. Não depende do nosso mérito, não depende do nosso esforço, depende unicamente do que Jesus fez por nós na cruz. Amém? Todos sabem, todos nós sabemos. No dia do julgamento não há desculpa para quem não creu. No dia do julgamento ninguém pode dizer diante de Deus eu não sabia, porque todos sabem. No dia do julgamento eu serei desculpado, eu serei excusado, porque eu estou dizendo para todos vós que a salvação é unicamente pela fé. Qualquer um, em qualquer lugar do mundo que olhar para aquela cruz e entender que Cristo morreu nela por ele, tem a vida eterna. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar e agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos deu. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos diante de Ti, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para Te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos diante de Ti, Senhor, e ouvir a Sua palavra. Por favor, Senhor, eu Te peço que no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos leve a ouvir a Sua santa palavra, que o Senhor nos leve a compreender, ó Deus, que todos os irmãos aqui possam olhar para Cristo naquela cruz, que todos os irmãos que estão aqui hoje possam olhar para Cristo, Senhor. Será que todos estão olhando? Será que tem alguns aqui que ainda não conseguiram ver Cristo naquela cruz? Quem, Senhor, que conseguiu ver? Quem que consegue desfrutar, que conseguirá desfrutar da plenitude da vida eterna? Quem que conseguirá, Senhor, desfrutar da vida eterna de toda a eternidade com o Senhor para sempre? Quem, Senhor? Quem será esse sortudo? Quem será esse homem de sorte? Quem será esse homem sublime e maravilhoso que olhou o Senhor para a cruz? Quem será essa pessoa? Por favor, ó Deus, te peço, que no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude, Senhor, a olhar para aquela cruz, para que possamos ouvir a Sua santa palavra, para que possamos ouvir o Senhor Jesus, para que possamos compreender o que a Sua palavra nos diz. No nome do nosso Senhor Jesus, que eu te peço, te agradeço desde já. Amém.